Terceira semana da Quaresma, 19º dia, domingo, o bem da paciência, São Cipriano, página 257. Isto, amados irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, não ensinou somente por palavras, mas também o cumpriu por suas ações. E aquele que disse que nasceu para este propósito, ou seja, para fazer a vontade de seu Pai, entre os outros milagres de virtude pelos quais deu prova de sua divina majestade, também perseverou e exemplificou a paciência de seu Pai por sua habitual tolerância. Consequentemente, cada ato seu, desde o início de sua vinda, é marcado por uma paciência que o acompanha. Desde o primeiro momento de sua descida da sublimidade do céu às coisas terrenas, não desdenhou, embora fosse filho de Deus, de revestir-se da carne do homem. Embora não fosse um pecador, levou os pecados dos outros. Tendo deixado de lado sua imortalidade por um tempo, permitiu-se tornar-se mortal, a fim de que, embora inocente, pudesse ser morto para a salvação dos culpados. O Senhor foi batizado por seu servo, e ele, embora destinado a conceder a remissão dos pecados, não desdenhou ter seu corpo purificado com a água da regeneração. Ele, por meio de quem os outros são alimentados, jejuou por 40 dias, sentiu fome e inanição, para que aqueles que estavam famintos pela palavra de Deus e pela graça pudessem se encher do pão do céu. Entrou em conflito com o diabo que o tentava, e, contente por ter vencido um inimigo tão formidável, não levou a luta além das palavras. Não governou seus discípulos como um mestre governa seus escravos, mas sendo amável e gentil, amou-os como um irmão, até mesmo dignando-se a lavar os pés de seus próprios apóstolos. Para que, enquanto mestre para seus servos, pudesse ensinar por meio de seu exemplo a atitude que um conservo deve ter para com seus companheiros e iguais. Não devemos nos admirar, então, que era um entre seus discípulos, que foi capaz de tolerar Judas até o fim, com paciência duradoura, que poderia comer com seu inimigo, conhecer o inimigo em sua casa e não revelá-lo, que não podia recusar o beijo do seu traidor. Maravilhosa equanimidade em suportar os judeus. Que paciência em persuadir os incrédulos a aceitar a fé, em ganhar os ingratos pela bondade, em responder gentilmente àqueles que o contradiziam, em suportar os orgulhosos com misericórdia, em ceder com humildade aos perseguidores no desejo de conquistar os assassinos dos profetas e os rebeldes contra Deus até a hora de sua paixão e cruz. Mas naquela mesma hora de sua paixão e cruz, antes que eles chegassem ao ato cruel de sua morte e derramamento de seu sangue, que abusos violentos ouviu com paciência, e que insultos vergonhosos suportou. Ele estava coberto com a saliva de seus injuriadores, quando, apenas um pouco antes, com sua própria saliva, havia curado os olhos do cego. Ele mesmo sofreu o açoite, em cujo nome seus servos agora açoitam o diabo e seus anjos. Aquele que agora coroa os mártires com guirlandas eternas foi coroado com espinhos. Aquele que agora dá palmas verdadeiras aos vencedores foi espancado no rosto com palmas hostis.
Aquele que veste todos os outros com as vestes da imortalidade foi despojado de suas vestes terrestres. Aquele que deu o alimento do céu foi alimentado com fel. Aquele que nos ofereceu o cálice da salvação recebeu o vinagre para beber. Ele, o inocente, ele, o justo, ou melhor, a própria inocência e justiça, foi a própria inocência e justiça, contado entre os criminosos. A verdade é oculta por falsas testemunhas. Aquele que deve julgar é julgado, e a palavra de Deus, silenciosa, é conduzida à cruz. Embora as estrelas sejam confundidas com a crucificação do Senhor, os elementos sejam perturbados, a terra trema, a noite obscureça o dia, o sol retire seus raios e seus olhos para que não seja forçado a contemplar o crime dos judeus, ainda assim ele não fala, nem é movido, nem proclama sua majestade, mesmo durante o próprio sofrimento. Ele suporta todas as coisas até o fim, com constante perseverança, para que em Cristo, com uma paciência plena e perfeita, possa encontrar sua realização. E depois de tais sofrimentos, ele ainda recebe seus assassinos, se eles se converterem e vierem a ele. E com uma paciência instrumental em salvar o homem, este bom mestre não fecha sua igreja a ninguém. Esses adversários, esses blasfemadores, esses inimigos persistentes de seu nome, desde que façam penitência por sua ofensa, desde que reconheçam o crime cometido, ele não apenas recebe e perdoa, mas admite a recompensa do reino dos céus. Quem poderia ser chamado de mais paciente, mais gentil? Mesmo aquele que derramou o sangue de Cristo recebe a vida pelo sangue de Cristo. Essa é a maravilhosa paciência de Cristo. E, se não fosse por esse caráter tão maravilhoso, a igreja não teria Paulo, o grande apóstolo.